Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje tenho a alegria de receber mais uma vez minha querida amiga Fernanda Dias, lá da Casa René Peça. E o tema que ela fala para todos nós é Jesus e atualidade. Bom, será que Jesus continua atual nos dias de hoje? Fernanda vai explicar para a gente tudo sobre as mensagens de Jesus, o Evangelho de Jesus. Será que ele continua atual? Será que nós aprendemos o Evangelho de Jesus? Então vamos bater um bate-papo legal aqui com a Fernanda. Ô Heitor, podemos colocar a Fernanda no ar? Eu estou no ar. Fernandinha, você já está no ar, agora você está saindo aqui pela Jovem TV e pelo Facebook. Muito obrigado mais uma vez, pelo seu carinho, você está aqui com a gente, você que já é sócia, já é dona já do nosso programa de muito tempo. E para começarmos, vamos fazer o que a gente sempre fez aqui ao vivo. Vou pedir para que você faça uma oração para todos nós, para a gente possa começar a entrar com esse tema, Jesus e atualidade. E na semana que vem nós vamos receber a Dea, lá de Saquarema, Dea Mena Barreto, que também é maravilhosa, já esteve aqui várias vezes com a gente, ela vai estar com a gente aqui no programa semana que vem. Então, por favor, Fernandinha, faz uma oração para todos nós. Boa noite, meus amigos. É com alegria que nós retornamos aqui na Sala do Espiritismo em Foco para conversar agora sobre esse tema tão importante, que é Jesus, nosso modelo e guia. E é exatamente nos reportando a Ele, tentando senti-lo, que nós vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Os olhos do corpo, para que se nos abra os olhos da alma. Senhor, amigo querido de todas as horas, meigo Rabone, que atende a nossa súplica, estamos todos nós, Senhor, neste momento, dentro de nossos lares. Alguns bem felizes, outros apreensivos quanto ao futuro, outros ainda, Senhor, procurando uma mensagem de conforto e consolação. Só conhecemos, Senhor, uma pessoa que pode amenizar todas essas expectativas. A tua fé, Senhor, os teus ensinamentos, o teu amor e a tua orientação. Sendo assim, Mestre, ampara a cada um desses que nos assiste nesse momento. Ampara seus corações e as suas vidas, para que eles possam ver sentido pelo momento em que passam. E ampara nós também, Senhor, que aqui nos dispusemos a falar de Ti para aqueles que necessitam. Fique em nós, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Ok. Ô Heitor, o som dela está falhando muito, está ficando alto e baixo. Mas será que está saindo direitinho na TV? Não, está saindo. Tá, né? Está normal, né? Bom, Fernanda, então vamos começar. A gente compartilhou a página, né? Se alguém sentir alguma diferença, coloca aqui que a gente vai saber, né? Eu também estou aqui com o Facebook aberto. Então, vamos Jesus e atualidade. Então, eu queria saber. Então, por que relacionar Jesus e a atualidade que vivemos? Essa é uma pergunta, né? Não seria mais apropriado, não, deixar Jesus lá quietinho, lá com seus ensinamentos, com a sua conduta moral, visto que daquela época era um tempo, hoje é outro, né? Muda tudo, muda a cultura, né? E aí? Mesmo assim, Isso é uma mudou falsa... tanta coisa, será que continua valendo o Evangelho de Jesus? Que as pessoas hoje estão bem diferentes daquela época, né? Na verdade, nem tanto. Essa é uma falsa premissa, não é verdade? Porque Jesus é Jesus de todas as épocas. A sua mensagem, ela é para o povo daquela época e para nós aqui hoje.
Mas nós não nos atrevemos a compreender Jesus com tanta profundidade, visto, né, Renato, que nós somos aprendizes do Mestre. Eu tenho visto algumas colocações que nós espíritas chamamos Jesus de Mestre, o consideramos como um mestre. Ele não é um mestre, ele é o mestre. Para nós, o modelo e guia da humanidade. Para nós não existe outro modelo. Só através das suas ações incorporadas às nossas ações, apreendidas por nós conseguiremos chegar até Deus. Então, Deus, nosso Pai querido, Criador de todos nós. E Jesus, nosso Mestre enquanto individualidade. Mas já que nos dispusemos a fazer esse estudo, estamos recorrendo a 2 benfeitores queridos para nos ajudar. Na verdade, para nos orientar. Um deles é Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, espírito protetor de Divaldo Pereira Franco, que inclusive ontem na TV fechada passou o seu filme, né? Divaldo, Mensageiro da Paz, que conta um pouquinho da trajetória desse médium. Joana de Ângeles tem um livro que tem como título o título do nosso estudo de hoje, Jesus e a Atualidade. Então você veja, ela é mentora, escreve um livro com 104 páginas sobre Jesus e nós. E o prefácio do livro tem exatamente esse tema, Jesus e a Atualidade. E diz a mentora que Jesus era um profundo conhecedor da psique, ou seja, da nossa mente, e que descobria as causas reais das aflições que nossos inconscientes procuram ludibriar. Então nós sentimos as coisas e vemos as coisas e a nossa mente nos ludibria, nos engana. Nós colocamos como responsabilidade algo externo a nós quando o problema está em nós. E ela diz ainda, a atualidade do pensamento de Jesus surpreende os mais céticos estudiosos da problemática humana. E é assim que nós iniciamos esse estudo, pensando que Jesus vem sim falar para nós, neste tempo, no tempo que passou e no tempo que virá. É verdade. E com essa evolução, né, tecnológica e intelectual do homem, será que ainda está valendo aí essas orientações de Jesus ainda, né? Porque o homem, a ciência, né, está evoluindo muito e o homem se acha acima de Deus, né? E como é que fica aí as orientações, né, de Jesus aí, o Evangelho de Jesus, né? Voltando esse pensamento aí de que nós somos indestrutíveis, nós somos melhores, que a Terra, o planeta Terra, só tem gente... É assim mesmo? Tem pessoas que separam essa parte moral da parte intelectual ou tecnológica, né? Nós, os espíritas, estudamos que a nossa evolução tem que ser das 2 formas. É como até simbolizamos as asas da angelitude que pretendemos alcançar. Uma delas é a da moral, outra delas é a da intelectual. Não conseguimos separar uma da outra, porque é o raciocínio que ampara a moral. E é a moral que dá, não é quentura que eu quero falar, que ela dá qualidade ao intelectual. É como se ela abraçasse o intelectual e desse um propósito superior a tudo que nós aprendemos. E embora Joana pareça que fale somente pela nossa psique e por essa nossa parte moral, nós também vamos recorrer a outro mentor querido para nos ajudar, que é Emmanuel. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 76, tem uma página cujo título é Jesus e a Atualidade. E ele discorre sobre vários setores da sociedade humana onde nós podemos
comparar, colocar colocações, orientações de Jesus. E ele diz que o Cristo é o sol moral do mundo, a brilhar hoje como brilhava ontem, para brilhar mais intensamente amanhã. Então, Renato, para que a gente sinta isso, é preciso nossa recondução ao Evangelho na sua primitiva simplicidade. É preciso fazer isso que nós hoje começamos a estudar, eu e você. Nós vamos pegar a nossa atualidade e vamos relacionar com a simplicidade das palavras de Jesus. Vejam, simplicidade porque os homens daquela época precisavam entender em parte. Mas elas tinham uma enorme profundidade, tanto que nós conseguimos relacioná-las até os dias de hoje. A época... Fala, meu bem. Não, continua. Acaba o seu pensamento aí. É porque nesse quesito, é o Espiritismo que nos serve com reflexões seguras para que nós entendamos a simplicidade do Evangelho. Porque ele retira o véu que foi proposto para que somente os simples de espírito conseguissem enxergar sua orientação e segui-la. Então, os simples de espírito, aqueles que são humildes, que pretendem seguir propósitos maiores, aqueles para cuja materialidade já não faz mais tanta importância, ou aqueles que estão dispostos a tirar essa sua materialidade, a entender, porque já compreendem que a vida não é uma só, né, Renato? Temos vários momentos reencarnatórios e a imortalidade é isso. Então, nós precisamos entender, tirar esse véu para poder compreender melhor e seguir mais rapidamente esse caminho. Quer dizer, então, que pela ótica de Emmanuel, Jesus, como é que ele se comportaria agora nesses tempos aí da internet, de acesso rápido às informações? Como é que seria sob a ótica de Emmanuel? Fala mais pra gente aí. Essa página que a gente está estudando de Emmanuel, ela é de 1959. 59. Se Jesus é atual, Emmanuel mais ainda. Emmanuel dito como a melhor referência para estudos de primitivismo cristão. É ele quem mais referência, mais estudos tem sobre citações evangélicas, para nós espíritas e para qualquer pessoa. Talvez se nós pegássemos o texto de Emmanuel e desse para outras pessoas analisarem, elas iam se surpreender com as colocações de Emmanuel, porque ele fala profundamente, nessa profundidade que a gente já falou, da simplicidade com que Jesus expôs o tema. E é uma dessas que ele fala sobre essa tecnologia. Só que, à época, a tecnologia era limitada. Então, diz assim, a navegação rápida e a aviação... Olha, a navegação rápida na época era a navegação mesmo, de barcos, de botes, não a navegação na internet. Hoje, quando a gente fala navegação, imediatamente a gente pensa que está nas mídias sociais. Mas Manuel diz... A navegação rápida e a aviação, o telefone e o rádio, o cinema e a televisão, apesar das faixas de sombra espiritual que por enquanto lhe obscurecem os serviços, indicam a todos os povos um só caminho. Qual caminho, Renato? Que todas essas mídias nos indicam. Tirando a sombra, tirando infelizmente, essas deturpações que acontecem. A fraternidade. Cada vez mais nos vemos ligados uns aos outros. Veja, nós estamos numa pandemia. Né? Eu estou aqui na minha casa, abri a minha casa para você. Você está aí na TV, não é isso? Na Jovem TV. Na Jovem TV. Desculpa, amigo. Na Jovem TV. Na Jovem TV.
E nós estamos em comunicação com várias pessoas pelo Facebook. Com certeza. Colocar suas opiniões, podem falar, Fernando, o som tá bom, Fernando, o som tá ruim, Renato, gostei dessa colocação, Renato, tem isso também. E nós estamos todos conversando. Em que princípio? Qual o objetivo da nossa conversa? Entender a fala de Jesus. Mas Emmanuel relaciona, assim, esse ponto com a fala de Jesus, porque Jesus, 2000 anos, disse o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então ele disse que toda essa tecnologia e os avanços tecnológicos, inclusive da internet, que nos induzem à fraternidade, já foram ditos lá atrás, como usar por Jesus. Quando ele disse o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, ele diz: quando você for comentar algo de alguém, o mesmo respeito com que você gostaria que lhe desse. É verdade. Utilize as mesmas palavras de carinho e de afeição com que você gostaria que tivesse em retribuição. Coloque, poste fotos que você gostaria de ver. Quando você colocar alguma reflexão, pense se quem está lendo gostaria de ver essa reflexão, se ela não está agressiva. Então faça ao outro, ame o outro como você se ama. Isso nos afasta um pouco dessa nossa mania de ser portador de verdade. E a gente está usando esses meios aqui para comunicar. É a fraternidade sendo construída. E tivemos que aprender na marra, né? A mexer com essa tecnologia, né? Não teve como fugir disso, né? Ou aprendemos ou ficamos para trás, né? Isso aí, quer dizer... Pois é, Renato. Nós estamos tendo que aprender, você veja. A gente estava conversando agora há pouco que eu estou trabalhando pela internet como professora. Então, os meus alunos, eu dou aula. Então, eu também abro a minha casa para eles. Eles entram, eles também abrem a casa deles para mim. Então, assim, a gente se trata com respeito. Graças a Deus, todos os meus alunos me tratam com muito respeito e carinho. Então, outro dia foi até muito interessante que no final de uma aula, eu falei assim, gente, vocês têm alguma dúvida? Porque eu pergunto assim, vocês estão bem, então, não sei o que. Uma turminha de ensino fundamental. Aí ela, eu tenho, professora, você está com saudade da gente? Eu tô com saudade. Então, você veja, é a fraternidade, porque nós não podemos estar juntos, mas a gente pode falar uma palavra, emitir uma palavra de carinho, de amor, mesmo distante. Então, Jesus já nos disse como a gente tem que ser essa norma de conduta nesses meios. É verdade. E quem não gosta, né, de ouvir uma palavra de carinho, de amor, né, de respeito. Claro. Todos nós gostamos disso, né? E por que a gente não faz isso? Por que muita gente não faz isso? Prefere só falar palavras... Talvez não esteja estudando Jesus o suficiente. Porque essa falta de respeito, ela não é própria de quem não estuda Jesus. Com certeza. A gente está vendo isso em todas as pessoas. É verdade. As redes sociais hoje, as pessoas esqueceram totalmente de Jesus e só falam aquilo que eles acham que aquilo que eles acham é a verdade. O que o outro fala não é verdade. E não é interessante, Emmanuel, ter apontado exatamente a fraternidade? É verdade. E justamente faz totalmente ao contrário do que aprende. Né? Em todas as religiões. Porque todas as religiões aprendem a mesma coisa. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A simplicidade do Evangelho está para todas as religiões cristãs. Então, a gente vê cristãos aí de todas as religiões aí se odiando, se agredindo. E por mais, não só para as religiões cristãs, como para as outras. Por quê? É uma fala comum quando as pessoas se surpreendem com a forma de algum cristão estar falando, de inclusive não cristãos citando o Jesus que vocês falam, não admitiria que vocês agissem dessa forma. Aí aquela então, isso é conhecido aqueles que se dizem não religiosos, até por aqueles que se dizem não seguidores dele. É reconhecido como um exemplo de ética e moral.
As pessoas Então esquecem, é preciso que nós nos apropriemos desses ensinamentos. As pessoas esquecem de, quando existe uma dúvida dessa, esquecem de perguntar, né? O que Jesus faria no meu lugar? As pessoas não param para refletir sobre isso. As pessoas vão falando, né? Esquecem. Exatamente. Que a pessoa escreveu uma palavra que é diferente da dele, a pessoa acha que a pessoa é tudo de ruim. Não conhece a pessoa, não conhece a moral da pessoa, os sentimentos, né, a família, o coração da pessoa. Só porque ela escreveu uma palavra ali que não agradou, sua imagem está torta aí. Eu sei porque alguém resolveu me ligar. Você ficou de lado. Peraí, já volto. Agora voltou. É porque eu vou mandar um recado aqui para a pessoa, que a pessoa me ligou. Entendeu? Aí é isso, as pessoas esquecem disso. Né? O que Jesus faria agora, quando você recebe uma mensagem mal criada, né? Uma fake news, o que Jesus faria no seu lugar? As pessoas não se perguntam. As perguntas, pelo contrário, vê aquilo e joga uma coisa pior ainda. Joga uma descarga de ódio, de raiva, porque a pessoa escreveu uma coisa que vai contra aquilo que ele acha que é certo. Na verdade, ninguém está certo de nada, né? Infelizmente é isso. Esquece, todo mundo esquece. Nessas horas a religião, né, some. Todo mundo esquece, né? Pois é. Ou a religião some, né, Renato? Ou a pessoa não está realmente estudando aquilo que a religião preceitua. Porque a maioria das vezes o problema não é da religião. Sim, o problema é do seguidor da religião. Sim, sempre. É verdade. É verdade. Sua voz ficou baixa aqui para mim, não sei por quê. E a sua aqui também estava baixa, agora ficou alta. Mas tá ouvindo não aí? Não sei também, tá mistério, tô te avisando. Tá me ouvindo? Mas na TV tá sendo certo? Agora tá melhor. A dela, né? E a minha tá normal também. Aqui tá tudo normal, tá, Fernando? Na TV, tá tudo normal. Não sei no Facebook, né? Como é que tá? Porque eu tô sem telefone. Bom, ninguém comentou nada aqui comigo. Meu telefone caiu no chão e ficou assim, ó, apagou. Então não posso nem entrar aqui no Facebook para ver como é que tá, porque... É tão confortador isso, né, Renato? Ai, no meio de uma pandemia. Ai, meu Deus do céu. Ai, quebrar o telefone. O telefone cair no chão. Mas tudo bem. E agora? Nessa época, a gente tem visto muitos transtornos psicológicos, né? E já tinha antes, né? Tanto é que a depressão, né? É uma coisa que... Uhum. E agora? Com essa pandemia aí, com esse pessoal tudo dentro de casa, como é que tá a situação, né? E tudo está acontecendo, né? Aumentou? Como é que estão esses transtornos psicológicos? Pois é, Jesus também cita uma orientação sobre isso. É Emmanuel, então, quem faz agora a colocação. Ele diz que afirma a psicanálise que todo desejo reprimido marca a personalidade do indivíduo como um recalque. São os traumas que a pessoa vai, ao longo da vida, acumulando. E para onde vão esses dramas? Eles somem. Quando a pessoa desencarna, eles morrem com a pessoa. O que nós temos que fazer? Acontecem e nos marcam tão profundamente. Jesus, conhecedor, como a gente já disse, né? Que aprendemos com Joana, profundo conhecedor da mente humana, ele já aclarava para os homens daquela época, que não tinham nenhuma noção sobre isso. Não é o que entra na boca do homem o que lhe torna a vida impura, mas o que lhe sai do coração. A vida impura, nesse aspecto, a gente não deve conceber como uma vida em que a pessoa está tornando ela impura por vontade própria. Mas vamos dizer que não é uma vida pura, uma vida sadia, uma vida com saúde, uma vida com saúde mental. Porque, veja, a gente sabe que se a gente comer bastante,
doce é capaz da gente ganhar uma diabetes. Verdade. Se a gente comer bastante gordura, é capaz do nosso colesterol aumentar. Então não era bem a isso que Jesus estava se referindo. Ele estava se referindo aos nossos piores problemas. A nossa vida impura é a nossa vida sem essa pureza de sentimentos. Sem nós conseguirmos, por exemplo, ficar sozinhos e felizes. Não é sozinhos para a vida inteira, compreendam. Mas muitas pessoas estão tendo que passar por esse momento sozinhas nos seus lares. E somente tem essa interação aqui. Agora a gente ainda, está mais relaxado. Algumas pessoas ainda conseguem, se não estão em grupos de risco muito alto, elas vão até a rua, fazem uma pequena compra, retornam. Eu estou falando dessas, não estou falando desse povo que está o tempo inteiro na rua. Esses não deveriam estar para que os que precisam estar trabalhando estivessem mais tranquilos. Mas eu estou falando dessas que seguem o isolamento social, ou melhor, o distanciamento social, que se encontram nessas situações difíceis de se sentirem mal por estarem sozinhas, de se sentirem tristes. A casa espírita, Renato? Inúmeras casas espíritas abriram muitas salas de estudo. Então, nós temos nos encontrado com as pessoas nessas salas de estudo. E temos trocado informações, sempre com um propósito elevado. Se o Facebook, como a gente comentou agora, nos traz notícias boas, mas ainda tem uma sombra muito difícil ali, perniciosa, de pessoas que não têm esse compromisso, existem lugares que conseguem fazer de outra forma. Sim. Faculdades estão planejando retornar, algumas faculdades privadas já retornaram. Então, assim, nós estamos descobrindo os nossos desafios nessa vida. E de onde vêm esses desafios? Por que uma pessoa da mesma idade que a Fernanda, com os mesmos propósitos que a Fernanda, com a mesma quantidade de filhos que a Fernanda, numa vida relativamente igual à da Fernanda, é porque ela traz dentro de si coisas diferentes, sentimentos diferentes. Então, diferente do pessoal da época de Jesus, que estava à época de Jesus, nós hoje temos psicanalistas, psicólogos, terapeutas que podem ainda nos ajudar. Uns estão, inclusive, atendendo online. Então, veja, Jesus já sabia exatamente que o mal pior que torna um homem impuro não é o que entra pela sua boca, mas é o que sai de dentro dela. Então, quando a gente vê essa agressão sociais, de onde vem tanto ódio? De onde vem essa vontade de proporcionar ao outro uma irritação? E quando ele faz isso, o que acontece no corpo dele? Diz André Luiz que a cólera, a raiva ataca o fígado. É verdade. E ele ainda fala de outros sintomas que hoje os médicos também falam. Quando uma pessoa se sente irritada, nervosa, a pressão aumenta. É verdade. Então, veja, às vezes não tem nada a ver com a quantidade de sal que a pessoa ingere, mas essa pessoa tem a pressão alta. Por quê? É verdade. É preciso que ela busque o que está dentro dela e que transforma ela. Por quê? É sempre bom lembrar que para nós espíritas, é o espírito quem dá qualidade à matéria. Não é a matéria que dá qualidade. É verdade. Então, esse corpo, ele pode servir como algumas pessoas colocam, como um mata-borrão para o espírito, retirando de nós essas impurezas da alma, se elas vêm acumuladas de muitas encarnações, ou ainda essas irritações nossas, essa nossa forma de pensar pode imprimir nesse nosso corpo alguma doença. Verdade. Falo pra caramba, né, Renato? Fiquei te olhando agora assim.
Você me interrompe, Renato. A gente fica, não, a gente fica pensando, né? A gente fica pensando tudo isso está acontecendo, né? Que essa pandemia... Mas vê como Jesus é atual. Muitas reflexões. Vê como Jesus é atual. Mas Jesus lá na época dele, ele falou alguma coisa sobre isso, não falou? Qual foi? O que ele falou pra gente não desenvolver esses transtornos, hein? Ele falou alguma coisa lá. Pois é, ele também falou isso. E segundo Emmanuel, a medicina nossa de hoje, né, e da época dele, de 1959, 61 anos atrás, prescreve que o homem precisa retirar de si, de dentro de si, tudo que possa lhe constituir de motivo de cólera ou tensão. Olha, Emmanuel é pontual. Cólera ou tensão. A raiva ou a apreensão. A tensão nervosa por algo que pode acontecer. Para que o organismo mantenha-se equilibrado. E Jesus, há 2000 anos, já proferia uma fórmula de paz e proteção terapêutica, segundo Emmanuel. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos façam mal e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Fácil, né, Renato? Tranquilo. Coisa mais fácil de fazer. É muito interessante, Renato, que a gente vê várias escolas religiosas entendendo que esse é um momento de transição. Nós usamos a palavra transição. Eles usam o termo o fim dos tempos. É verdade. Que para nós também são o fim dos tempos. Sim. Só que não é o fim. Não é o fim do planeta. É o fim de um período. E a recomendação de Jesus para esse tempo é que haveria, a recomendação não, a proclamação de Jesus para esse final de tempo é que haveria uma separação do joio do trigo. O trigo, né? Aquele elemento que faz o pão, que alimenta, que distribui coisas boas, que sacia a fome do outro. Do joio. O joio é algo que vai para o monturo, que Jesus também já falou que precisa ser queimado para poder se transformar em outra coisa. Verdade. Ele não é simplesmente jogado no lixo. Ele vai para ser queimado, para ser refundido. Então é preciso que a gente pare para pensar, porque se Jesus já colocou aqui, manter esse ato de perdão, amar o meu inimigo, fazer bem aos que me passam mal e orar por aqueles que me perseguem e caluniam. E se eu percebo que eu sou perseguido, graças a Deus por isso. Porque aqueles que perseguem podem estar eles mesmos se colocando na função de joio. E se você não revida, pelo contrário, você faz aquilo que o mestre fala e recomenda, ama e amar, né, gente? Vamos fazer uma ressalva aqui, não quer dizer que a pessoa está te maltratando e você vai lá, meu amor. Não. Quer dizer que você não revida. Quer dizer que você se mantém seguro. Quer dizer que você pensa o que a pessoa falou e que é verdadeiro, o que ela não falou que não é verdadeiro. A gente sabe que a gente se magoa, que a gente se entristece, mas é a pessoa que segue em frente. Não estaciona naquilo. Não faz o revide, mas também não estaciona na tristeza. Não estaciona naquela situação. É verdade. Então, quando você não estaciona nessa situação, é como você já estivesse tirando de dentro de si essas máculas. Elas não ficam por muito tempo. Porque você caminha. E porque você vai encontrar outras pessoas que vão fazer bem para você no caminho. E se aquela ficar para trás, ela ficou. E um dia, quem sabe, vocês não se reencontram e há um formato diferente, uma oportunidade diferente de restabelecer o elo com aquela pessoa.
Então, eu acho que a gente tem que parar para pensar nessas assertivas de Jesus, como o Emmanuel está fazendo aqui conosco, né? E nos orientando para refletirmos, porque às vezes a gente está deixando passar algo tão importante que a gente acha que só se aplica em determinado instante na nossa vida. E isso marca o ser, né? E nos fere por dentro. É verdade. Jesus está aqui para nos ajudar. É verdade. E nós sabemos hoje que tudo é vibração, tudo é energia, né? Tudo vibra, tudo. E essas ondas, né? Cada um tem uma sua onda característica, todo mundo aqui, eu vibro. Na verdade, essa matéria aqui não existe, que existe aqui energia. Jesus, lá atrás, ele já falou alguma coisa sobre isso. O que ele disse que já, né, que é muito atual? Que hoje a ciência já sabe, né? Da vibração, da energia, da sintonia. O que Jesus falou? Então, olha que interessante. Jesus disse exatamente assim: brilhe vossa luz. Jesus podia ter falado de novo sobre o amor, podia ter usado outro conceito, mas ele fala: brilhe vossa luz. As informações que a gente tem do mundo espiritual é que conforme mais evoluído, o espírito tem uma luz interna. O espírito não precisa de luz para enxergar o ambiente. Ele vê com a sua própria luz. E os espíritos menos evoluídos não conseguem gerar luz interna. A sua luz é fraquinha. Eles, inclusive, percebem isso. Então, quando a gente vê... Oi? Tem uns que nem luz tem, né? É tudo escuro, é opaco, né? Exatamente. André Luiz, quando chegou em nosso lar, reparava isso, que ele não tinha quase luz, que ele era opaco. E a primeira vez que ele vê que ele está emitindo uma luz, ele chora de emoção, porque significa que ele já conseguiu se desprender um pouco da sua materialidade. Verdade. E essa materialidade é que nos faz pesar, que nos faz ficar agarrados ao nosso planeta, através da lei de gravidade. Então Jesus foi sábio, brilhe vossa luz, mas encobriu isso, estava lá encoberto. A gente não tinha como entender direito. Por que Jesus usa esse termo? A gente pensava que o vossa luz era metaforicamente. Não é metáfora. Jesus está falando realmente, brilhe vossa luz, como ser imortal, como centelha divina que és. Brilhe vossa luz. Para brilhar a sua luz, é preciso tirar a materialidade de cima, né? E vamos vibrar em ondas superiores, em ondas contínuas. Porque nós ainda somos assim, né? A gente está lá em cima, está lá embaixo. Está lá em cima, está lá embaixo. É verdade. A gente fica descendo e subindo, né? Uma onda bem delineada. Jesus está aqui em cima só. Um dia a gente chega lá, né, Fernanda? Um dia, Renato, a gente tem fé nisso. Acreditamos, né? Mais umas 500 encarnações ou mais. Pois é. Não sei, né, Renato? A gente está tão próximo da transição que, quem sabe, quando o mundo entender, a gente estuda muito, né? Quando a gente ouve, lê as opiniões das pessoas, que o meio influencia o homem. Imagina quando a gente tiver um meio onde realmente as pessoas sejam valorizadas. Um meio onde o que vale a pena é o ser humano. E não o dinheiro, não as posses, não o poder. Quando se investir no ser humano, investe para ficar-se bonito. É verdade. Quem sabe a gente não vai caminhar a passos mais largos. E realmente esse momento que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia, está fazendo muitas pessoas refletirem. Muita gente está refletindo, está entendendo, né, disso tudo aí.
embora a gente veja que muita gente também não estão nem aí, né? Continuam levando a sua vida como se nada estivesse acontecendo, mas um grande número de pessoas estão parando para pensar, refletir e saber que isso aí tem um ensinamento muito grande que Deus mandou, né? Que Jesus dando um alerta para todos nós, né? Ou vocês mudam, vocês se endireitem, parem de fazer bobagem, parem de ficar pensando coisas ruins, tendo atitudes ruins, né? Porque nós sabemos que as doenças são criadas pelo próprio homem. Que as viroses, essas viroses doidas aí que aparecem, esses vírus aí, é tudo consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos ruins, negativos. Tem muita gente que está entendendo isso, que tem que estar na hora de mudar esses pensamentos, mudar a vibração, fazer a luz brilhar, que você falou aí agora, né? E está começando a mudar. Pois é, eu fico imaginando, né, Renato? As pessoas que estão imersas nesses problemas que a gente fala, e é um lar cheio de brigas, um lar onde as pessoas não mantêm uma serenidade, um lar onde as pessoas costumam falar, ouvir músicas, cantar músicas de baixo calão, com palavras inapropriadas, atraindo para esses lares algumas presenças espirituais não muito boas. Mas, além disso, também atraindo para as suas vidas esse tipo de ambiente, de psicosfera, que é o que nós espíritas estudamos muito. Então, quando a gente falou lá há pouco, né? Acho que foi na primeira pergunta, sobre a questão da tecnologia, né, que existe essa sombra na tecnologia, você veja de que forma nós nos utilizamos dessa tecnologia. Nós hoje temos, então, à nossa disposição uma gama de possibilidades de acesso, e de séries, de canal, uma gama de possibilidades, né? Quais que nós estamos escolhendo, né? Aquelas que corroboram com o meu pensamento. E eu estou falando isso, não é nem só do nível se tem imagens fortes ou não, mas também. Também. Né? Então, assim, nós temos tudo nessas nossas mídias é meio desvirtuado. Então, você tem um bom jornalismo e tem um mau jornalismo, né? Um jornalismo que distribui notícias falsas. Você tem um bom programa de entretenimento e você tem um mau programa de entretenimento, né? Aí também você tem dentro dos lares uma família que senta, conversa, discute sobre o momento em que vive, orienta seus filhos, e outra que não, que deixa seus filhos acessarem qualquer conteúdo, né, que não se incomodam que as crianças estão assistindo, não param para refletir se aquilo vai ser bom ou ruim para o seu filho. Então a gente assim está vendo que isso que você falou, é pela escolha das pessoas. Nós estamos com uma baita liberdade hoje em dia de escolher o que nós queremos acessar, né? Eu me lembro que quando eu era pequena, nós não tínhamos 10 canais de TV aberta. Era aquele tec, 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 tec. É verdade. Era aquilo e era aquilo mesmo. Eram 3 ou 4. Então hoje a gente tem 200 canais e a gente nem sabe qual ver. É muita coisa, nem vê, né? Não consegue ver. Nem vê tudo. Então quando a gente escolhe algo, a gente ainda escolhe algo que pode prejudicar não só a nós, mas nossos filhos. Então, assim, que ambiente, que psicosfera nós estamos construindo na nossa casa? Temos que fazer brilhar a nossa luz. A nossa casa tem que ser um pouso seguro, onde a nossa mente relaxa, livre de tensão. Ah, mas eu tento, mas não consigo porque a culpa é do outro. Jesus mandou bater na porta que ela iria se abrir. Então a gente tem que ter fé. Se a gente quiser realmente uma transformação e mudança,
ela acontece. Com certeza. Mas vamos continuar, né? A gente sabe que Jesus está no comando, né? Embora muitas pessoas achem que é o fim do mundo, que vai acabar o mundo, que não tem mais jeito, que a gente ouve muito isso, né? Mas não vai não, porque Jesus está no comando, isso tudo que está acontecendo aí é com permissão de Deus, né? E se o mundo está acabando, é preciso lembrar do que ele asseverou também, que os mansos herdariam a terra. E qual o objetivo de acabar? Está acabando para quem? E qual o objetivo de acabar a Terra, acabar o planeta? Que Deus é esse? Então, está acabando para quem o mundo? Para quê? Né? Para quem? Para quem que esse mundo está acabando? E por quê? Que motivo? Será que Deus ele criou um planeta, criou 7 bilhões de seres, né, encarnados, fora os desencarnados, para depois destruir tudo? É pior do que a gente, hein? Que sentimento é esse? Claro que não. Então nada acaba. O que existe é a transformação. Né? É a transformação. Vai para o monturo isso aí. E se refunde e se transforma. Sim. Esse planeta um dia vai acabar daqui a alguns bilhões de anos. O planeta, mas nós não. Nós vamos continuar habitando outros planetas. Evoluindo sempre, né? Evoluindo sempre e vamos estar em outros planetas. Né? A gente sabe disso, que os planetas estão sempre se renovando. Estão sendo criados novos planetas e os planetas antigos estão sendo implodidos, destruídos. Mas nós, filhos de Deus, criados por Deus, nós continuaremos vivos em algum planeta. Isso aí é fato certo, né? E com o tempo todo mundo vai entender isso, vai aprender isso, né? É questão de tempo mesmo, né? Um dia nós vamos chegar lá, não é isso? Agora me diz uma coisa. Emmanuel também cita lá, né, uma fala de Jesus sobre a pena. Ou seja, como é que é a forma da sociedade punir aqueles que transgridem a lei. Fala um pouco para a gente sobre isso aí. Então, Emmanuel diz que naquela época, né, a humanidade começava a compreender e a transformar os antigos cárceres de tortura em escolas de educação e reajuste. Como acontece em alguns presídios, onde já existem essas ações. Mas lá em 59 isso começava a acontecer. O trabalho para aqueles que estavam presos, as escolas para aqueles que estavam presos, porque eles não tinham tido acesso ao ensino, aquela cultura que a gente falou, né? Quando o homem preparar um ambiente para que toda a sociedade possa ter acesso a como fazer essas reflexões, talvez a gente venha a progredir mais rápido. Por enquanto, ainda é um grande problema para nós, porque a sociedade ainda é muito injusta nesse sentido. E aí Emmanuel proclamava isso. Então, quando alguém comete um erro, seja ele um erro da nossa sociedade humana, qual seria a penologia, né? A proposta de pena para essa pessoa? Diz que Jesus já falava sobre isso, sobre essa possibilidade de educação para a pessoa, quando ele diz: misericórdia quero e não sacrifício, porque os sãos não necessitam de médico. Então você veja, nós estamos e cada vez mais no nosso planeta deixando para trás um sistema do olho por olho e dente por dente. Já não nos cabe mais isso. De jeito nenhum. Aqueles que ainda estão arraigados nisso, inclusive, a gente tem visto várias pessoas agredindo as outras nas mídias sociais, achando que é através dessa força bruta que vão conseguir alguma coisa, né? Ou ainda querendo, como a gente vê vários grupos surgindo novamente, pedindo por uma raça pura, ou pedindo, isso físico, tudo físico, né? Porque espiritualmente nós somos iguais. Sim. Pedindo também
por pena de morte, ou para se armar a população para defender seus direitos, isso vai contra o que Jesus falou. Primeiro porque vai contra o perdoar os seus inimigos. E Jesus mandou amar o inimigo. Sim. Ou seja, o inimigo, né, é aquele que está em oposição à sua ideia. É aquele que se opõe a você. O inimigo não precisa ser um inimigo porque quer te matar. Ele pode ser aquele... A gente pode empregar essa palavra que se coloca em oposição àquilo que você diz e àquilo que você quer. Então Jesus fala, ame o seu inimigo. Certo. Ore por aqueles que te caluniam e te perseguem. Então, quando a gente pessoas ainda repetindo essas palavras, incentivando através de gestos o armamento, incentivando pessoas a realmente fazerem questões para valer, às vezes, uma questão que seria, segundo essas pessoas, algo bom, né? Mas fazerem, manipular isso e fazerem de forma violenta, essas pessoas não estão estudando bem Jesus. Porque Jesus diz que ele quer misericórdia, não sacrifício de ninguém. Então a misericórdia é para ser feita por nós, porque nós temos que ter ele como nosso modelo e guia. Nós não podemos sacrificar as pessoas. Elas precisam de misericórdia. Misericórdia, muitos palestrantes já explicaram o que significa isso, né? Misericórdia, trazer o mísero, aquele que precisa para o seu coração. Misericórdia, não é? No coração. Então, porque eles precisam de médico, de ajuda, de se limpar, de ficarem puros, não porque estão sujos, mas porque estão tristes, porque não estão bem. Então, nós precisamos atentar muito para essa fala de Emmanuel. Porque ele fala isso muito severamente, muito tranquilamente, né? Naquela época, ele já estava feliz de ver que se distanciava agora da tortura. E olha, muita gente fala desse momento, né? Que Emmanuel escrevia e que Chico escrevia também. Emmanuel era completamente contra a tortura. Chico era completamente contra a tortura. Ele não apoiava ninguém que fazia isso. Então, mas ele entendia que aquele que cometia esse erro também era um necessitado de Jesus. Sim, também era uma pessoa que precisava de apoio e amparo, porque não compreendia ainda a mensagem do Mestre. Verdade. É verdade. Com certeza. Como é que está a nossa hora, Renato? Vai dar 1 hora de programa. Falta então meia hora de programa. Tá? Então tá bom. Dá pra você falar bastante ainda, tá? Então tá bom, você me avisa. Pode falar bastante ainda, que tem meia hora ainda para você falar. Bom, um outro tema bem controverso é quando você fala agora nesses últimos tempos aí nas mídias sociais, né? Quando se fala em política, religião. O que Jesus teria nos orientado sobre isso? E hoje está acontecendo aí demais aí. Mas eu acho que o acontecimento é bom, porque é um despertamento. Sim. Já parou para refletir sobre isso? É um despertamento das pessoas. Muitos de nós, e eu vou me incluir entre essas, não davam muita atenção para a política. E nós agora estamos prestando mais atenção na política, nos nossos representantes. E conforme se tem o povo tem mais educação, prestando mais atento, ele fica, né? Agora, imagina que Jesus também nos orientou sobre isso. E para nós, os espíritas, porque a gente está seguindo aqui uma orientação de Emmanuel é claro, não se mistura política com religião. Diz o benfeitor, a política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Olha, para os nossos amigos que não sabem quem é Emmanuel,
Eu preciso dar alguns detalhes para poder justificar essa fala. Emmanuel, que foi mentor de Francisco Cândido Xavier, são conhecidas algumas de suas encarnações. As últimas, como padres da Igreja Católica. Mas ele tem uma que o qualifica profundamente para emitir esse comentário. Ele foi senador romano. Seu nome, à época, era Públio Lentulus Sura. Então Públio Lentulus Cornélius. Públio Lentulus Sura era ele, mas também ele veio 2 vezes como senador romano. Então ele teve esse encontro com Jesus. Nós não, né, Renata? Eu acho que nós não encontramos Jesus. Ele esteve com Jesus frente a frente. E ele é um senador muito bem conceituado. Ele sabe falar sobre a vida pública. E ele é Tácito. A política de ordem superior exige absoluta independência entre o Estado e as crenças do povo. Ou seja, político que mistura religião com política não é político de ordem superior. É de ordem inferior. É o contrário. Porque o político correto, ele tem que atender ao povo com todas as suas necessidades culturais. Se não fosse assim, ele não deveria governar para todos. É verdade. E o político tem que governar para todos. E Jesus, diz Emmanuel, que fala o seguinte: dá a César o que a César compete e a Deus o que a Deus pertence. Cabe uma ressalva aqui que nós, de forma alguma, estamos falando que a gente tem que agir na sociedade diferente do que a gente age dentro da casa religiosa. É ao contrário. Nós só estamos dizendo que, no momento em que o nosso planeta está, existem diferentes concepções religiosas. E que Jesus, que Deus, entendem isso. Por quê? É uma lógica muito simples. Deus é o Criador de todas as coisas. Não existe outro ser que faça frente a Deus. O que significa dizer que tudo o que acontece é permitido por Deus, para a nossa melhoria. Se Ele não permitir, Ele simplesmente faz com que aquilo suma. Como já aconteceram com várias raças, como já aconteceram com várias cidades, em que o tempo as baniu do planeta. O próprio Jesus disse que isso aconteceria com Sinédrio na época. Que ele acabaria, que não restaria pedra sobre pedra. E aconteceu. Então, mas acabou a religião judaica? Não. Por que não? O problema era a religião ou o problema eram os seguidores daquela religião? Os príncipes do Sinédrio da época. Então, é preciso que a gente entenda que, para nós, que temos uma religião qualquer, se nos lançamos em algum cargo político, imediatamente a nossa religião, ela tem que ser somente impregnada em nós da moral e ética que nós devemos ter. Mas nós não podemos conduzir o nosso trabalho político de acordo com a nossa religião. E eu não sei você, Renato, mas eu levo fé nesse tal de Emmanuel. Também. E levo fé nesse tal de Jesus. Opa, esse sempre será, né? Como ele disse, né? O caminho, a verdade e a vida. Eu tenho falado com alguns colegas que as pessoas estudam muito pouco Emmanuel. E se elas percebessem quantas citações políticas Emmanuel tem, elas levariam um susto. É verdade, muita coisa. Muita coisa. É bem atual, né? É bem atual. Emmanuel é bem atual. Né? Os ensinamentos são sempre bem atuais. Um dos espíritos que esteve presente
quando foi feito o Evangelho segundo o Espiritismo. É isso aí. 2 mensagens ali são do Espírito Emmanuel. Um espírito muito sábio. Com certeza. Ele viveu, né? Ele viveu a época, né? Ele viveu. Então ele sabe, ele tem todas as informações daquela época, né? Não é à toa que ele mandou através de Chico, né? O Paulo Estevão, né? E tantos outros. Paulo Estevão, um livro maravilhoso. Porque ele viveu isso. Mas você que fez advocacia, Renato, fala para mim, até hoje se estuda a política romana, não é? Estuda. O homem foi senador de Roma 2 vezes, em 2 encarnações. Ele entende das leis, né? Das leis não humanas, é? Né? Das leis humanas e das leis divinas. E das leis de Deus. É verdade. Agora, a mesma coisa. No momento atual, né, que os templos estão fechados e todo mundo, né, muita gente reclamando porque sentindo a falta desse contato entre as pessoas, né, que é legal, é bacana você poder abraçar, né? Já estamos sentindo isso aí, estamos aqui conversando, mas se tivéssemos, né, assim, conversar, falar, apertar a mão, dar um beijo, dar um abraço, com certeza a gente sente falta disso, né? Mas aí, Jesus também fez alguma orientação sobre isso? Como é que a gente pode aplicar nessa nossa realidade de agora? O que Jesus falou para a gente, hein? Que Jesus tem a fórmula de tudo, tem a solução para tudo. Basta a gente entender, é muito né? interessante, né, Renato? Porque esse mentor querido também não deve ter falado que eu vou citar aqui à toa. Até ontem, quer dizer, 6 meses atrás, a gente entenderia de uma forma. E hoje a gente entende aplicada à pandemia. Emmanuel diz nesse texto, Jesus e a Atualidade, que a unidade religiosa caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração acima dos templos de pedra. Se você ouvisse isso há 6 meses atrás, Renato, eu tenho certeza que você pensaria isso num futuro. Quando as religiões todas se respeitarem, quando a sociedade for mais justa, em que nós faríamos todo esse apoio às pessoas necessitadas e nos uniríamos em oração acima dos templos de pedra. Não é isso que estamos fazendo agora? Às 18 horas, pessoas de religiões diversas em seus templos, em sua casa, melhor dizendo, é verdade, param e fazem uma oração pelo planeta, pelas pessoas que conhecem. Isso é uma prática desde o início da pandemia. Artistas pediram isso, casas espíritas pediram isso. Outras denominações religiosas também fazem isso. Não só às 18 horas, mas também em outros horários. Verdade. Então, e se voltaram para o quê? Para ver as pessoas que nesse momento não estão tendo condições de se manter. Estão se unindo. Há 6 meses, nós interpretaríamos de uma forma. Hoje, nós vemos que o que Emmanuel falou em 1959 está acontecendo agora, em 2020. Ela caminha gradativamente para o culto da assistência social e da oração, acima dos templos de pedra. Nós não precisamos estar nas nossas casas religiosas para isso acontecer. E Jesus, diz Emmanuel, asseverou que nossos antepassados reverenciavam a Deus no ato dos montes e dizeis agora que Jerusalém é o lugar adequado a isso. Mas tempos virão em que os verdadeiros religiosos adorarão a Deus em espírito, porque o Pai procura os que assim o procuram. Então hoje, Renato, a gente estava conversando agora há pouco, né? Eu faço palestra de dentro de casa. É verdade.
Aí você pensa assim, nossa, aquela ambiência do centro espírita, hein? Aqueles amigos nos envolvendo. Renato, eles vêm até minha casa, eu sinto a mesma coisa. A mesma coisa. Eu me sinto envolvida, eu sinto ao meu lado, eu sinto conversando, eu sinto quando a minha fala tem que mudar e eu falar especificamente algo porque eu sei que está direcionado para alguém, que eu preciso abordar mais esse ou daquele assunto. Sabe, a gente faz sempre uma organização do que a gente vai falar, mas o que a gente fala mesmo na hora sempre desvirtua um pouco. Às vezes a gente planeja falar alguma coisa, a coisa some da cabeça, vem outra. É verdade, é verdade. Fala Por quê? Diferente. Porque nesse momento a nossa fala vai ficar aqui gravada, várias outras pessoas vão ouvir e vão ter a oportunidade de fazer a comparação. É claro que as pessoas podem ter várias interpretações, as quais nós respeitamos. Estamos fazendo a interpretação em cima da interpretação de Emmanuel. Aquele que nós consideramos confiável. Não é a Fernanda considerando. Emmanuel faz a consideração e cita onde Jesus colocou, mostrando a atualidade do pensamento do Cristo. O Cristo, o ungido de Deus, o mensageiro de Deus. Então nós somos seguidores, andamos pelos seus passos, porque ele sabia que ele trazia a mensagem de Deus. Essa não é a mensagem de Jesus, essa é a mensagem de Deus que ele trouxe para nós. E nós precisamos andar sobre esses passos para poder chegar até Deus como ele já está, um só com Deus, já o vê face a face. Então, veja, Jesus sabia que a gente não precisa de um templo religioso. A gente precisa para se fortalecer, e é claro que é bom abraçar, né, Renato? Mas a verdade é que se os templos abrirem agora, todos, alguns já abriram, né? E acho que os que estão tentando manter todas as normativas conforme orientado, não se pode abraçar ninguém no final do culto. Então, aquilo que você adorava fazer, Renato, vamos todos nos abraçar. Agora vou ficar um tempinho sem fazer isso. Só dentro de casa mesmo, com a família ali, com o esposo, com a esposa, com os filhos, que é a coisa ali, né? Mas fora disso... Em compensação, né? Eles estão recebendo muitos abraços, porque a gente estava acostumado, né, Renato? É verdade, isso também. Por outro lado, também juntou mais a família, uniu mais a família, né? Sempre tem, lógico, tudo isso é aprendizado para todos nós. Né? Você falou aí de sair, né, das paredes do templo e ir para a rua para ajudar, isso eu já faço há muito tempo, você sabe disso, você conhece a minha vida. Né? Há muito tempo que isso entrou na minha cabeça, que tem que fazer fora. Né? E estamos aí fazendo, e continuamos fazendo, em plena pandemia, fazendo e fazendo muito, ajudando muitas pessoas. Eu já entendi isso há muito tempo, e agora, né, mais do que nunca, né? Mais do que nunca a gente tem que abraçar de outras maneiras, mas com carinho, com amor, ajudar na fraternidade, na solidariedade, né? E hoje é que mais a gente precisa de fraternidade e solidariedade. Vivendo um momento, com certeza, Renato. A gente intensamente, e eu vivo isso intensamente todos os dias, entendeu? E isso é um grande aprendizado para todos nós. Emmanuel diz também, num outro trecho de um estudo que eu fiz, eu não me lembro agora qual, que cada um de nós pode colaborar com o que tem, na hora que quiser, pelo tempo que desejar, mas que nós precisamos colaborar. Sim. Ele diz que é livre. Cada um colabora como pode. Então, assim, eu acho muito bonito esse seu desprendimento. Sempre teve, né? Mas a gente está até falando porque algumas pessoas precisavam do templo, né? Do templo religioso para poder se unir para ajudar. E hoje a gente está vendo que não é necessário. Eu conheço tantos tipos de ajuda hoje, Renato. Olha,
Eu vou citar alguns para vocês entenderem como a gente pode ajudar sem necessariamente estar num tema. Eu conheço uma pessoa, eu não vou divulgar o nome dela. Eu conheço 2 pessoas que usam o WhatsApp. Uma criou uma lista de transmissão daquele Momento Espírita. Então ela dispara toda manhã o Momento Espírita. Eu não vou nem falar das inúmeras lives que estão sendo feitas no Facebook. Outra também usa o WhatsApp e sempre manda uma mensagem, uma página e vai multiplicando. Uma outra faz a leitura de trechos de livro e encaminha para senhoras mais idosas. Tá? Existem pessoas criando grupos para audiobooks no WhatsApp. No Facebook a gente tem lives, a gente tem grupos de estudo diversos. Estudo curto, estudo longo, de texto. De tudo quanto é jeito. Tem de tudo quanto é jeito. Quer dizer, você pode escolher e você vê que as pessoas assim, mas não tem muita gente. Olha, ninguém quer ser famoso. As pessoas estão fazendo, se você consegue ter um grupo de 5, 10, 15, 20, 100 pessoas, isso já é muito mais do que você conseguiria se tivesse uma sala. Então, as pessoas hoje, elas podem realmente, e nesses grupos existe muita ajuda. Então, um está precisando disso, o outro está precisando daquilo. Gente, vocês conhecem alguém? E a gente está vendo um lado fraterno, como a gente falou lá em cima, se desenvolver. Sim, com certeza. A gente está conseguindo orar em casa e acessar esses estudos em casa. Olha que beleza. Com certeza. É muita coisa boa, muito aprendizado bom. Né? Acho que as coisas boas, a aprendizado, são muito maiores do que as coisas ruins que estão aí. Muito maiores. Porque nós sabemos, né, embora as pessoas alardeiem muito que o mal está aí, que não tem... Mas a quantidade de bem é milhões e milhões de vezes maior do que as pessoas que fazem o mal. Então, o bem, com certeza, está cada vez mais crescendo e daqui a pouco a Terra vai ser toda ela aí, né, envolvida e com pessoas de bem. Isso é tempo, né? Está aí falando aí há muito tempo. Nós espíritas sabemos disso há muito tempo, fala disso. Estamos aí numa transformação. A gente sabe, mas está aprendendo. Sim, mas vai ter que ser assim. Tem que ser a assim. gente sabe, a informação, saber mas uma coisa, a compreensão... Agora, viver a prática, o dia a dia, sentir. É assim, a gente aprende melhor, acho que aprende até mais rápido, né? Porque só na teoria não... É assim todas as profissões, não é assim? Sim. Você estudou, se formou em pedagogia, você é professora, mas você aprendeu na prática. Pedagogia não matemática. Você é matemática. Eu quando me formei... A melhor matéria. Eu quando me formei em odontologia, eu sabia muita teoria, prática muito pouca. Fui aprender ali, no dia a dia, aprendendo. Hoje já são 42 anos nessa profissão. Uma vida. E assim, tudo é aprendizado, tudo é prática. Mas para a gente fechar o nosso programa, que faltam poucos minutos, eu estava até vendo outro dia uma reportagem, né, na televisão que uma empresa americana está fazendo uma nave espacial imensa, levando pessoas para passear pelo espaço, para poder habitar outros planetas, né? E aí? Jesus também deixou alguma orientação sobre isso, sobre... você habitar outros planetas. O pessoal está preocupado em outros planetas, não está preocupado em mudar suas atitudes. Porque o que faz de errado aqui vai continuar fazendo no outro planeta e vai destruir outro planeta, se for o caso. Né? Não adianta nada. Perfeita a sua colocação, Renato. Por quê? Porque Jesus já falou sobre isso. As pessoas elas têm uma tendência a fugir dessa informação. Mas Jesus coloca que ele anunciou lá no seu evangelho: na casa de meu pai há muitas moradas. Algumas denominações religiosas costumam colocar isso apenas como o lado espiritual. Não é o físico também, porque nós temos inúmeros orbes, né?
As galáxias Quando Jesus fala assim, oi? As galáxias estão aí, cada galáxia com mais de 200 milhões, bilhões de planetas, sóis. Não, e muito interessante, vou abrir um parênteses aqui, que eu sigo alguns grupos de astronomia e astrofísica, porque eu dou aula de física também. Então, eu às vezes... Então, assim, a gente às vezes leva essa informação, algumas informações interessantes, né, para os nossos alunos. E como tem gente que ainda bate na tecla que não tem comprovação científica da existência de vida em outros planetas. E assim, a gente não vai ver mesmo. Nós espíritas estudamos isso, sabemos, né, que nós não temos condição de nos relacionar com outros seres, porque a gente não consegue nem se relacionar aqui dentro. Verdade. Né? Mas Jesus anunciou isso no seu evangelho. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se existem moradas, é porque existe gente morando. E o que nos preocupa é uma até de colocações do próprio Emmanuel, que está no livro A Caminho da Luz. Ele disse que uma das características da humanidade terrestre, porque isso é ponto passivo em Emmanuel, fala da humanidade, ele fala humanidade terrestre, humanidade terrestre. Então, nós precisamos entender que humanidade é todo mundo que tem corpo e alma. E a humanidade está pelo universo, tá? E é assim. Você pode não acreditar, você pode não querer acreditar, você pode duvidar, é um seu direito. Mas a lógica nos diz que nesse monte de galáxias tem que ter vida. É verdade. Tem que ter vida inteligente, racional, assim como nós. Melhores do que nós, piores do que nós moralmente? Com certeza. Não conhecemos? Não conhecemos. Já existe inclusive um cálculo científico para isso. Mas Jesus já asseverou isso. Na casa do Pai existem muitas moradas. Qual é a questão toda que eu vejo e que Emmanuel também via a Caminho da Luz? A humanidade terrestre, ela tem o mau hábito de guerrear e colonizar. Então, quando o homem pousa pela primeira vez na Lua, a primeira coisa que ele faz é colocar a haste da bandeira do país que colocou ali, como se ali fosse terreno deles. Verdade. Agora o homem quer ir para Marte, já está pensando em como fazer as coisas. E aí? Você entendeu? E assim, eu acho muito interessante isso. É verdade. Porque o problema é exatamente isso, a colonização. E tem um outro detalhe que as pessoas, elas às vezes não consideram. Todos os estudos que se fazem demoram uma média de 1 ano, 2 anos para chegar até a público. Existe tanta descoberta arqueológica interessante, que não estão nos livros de história, de civilizações antigas, de tecnologias antigas que hoje começam a ser reinterpretadas, né? Então, nós precisamos entender que é uma realidade que na casa do Pai há muitas moradas. Nós estamos nesse orbe, nessa nau, é verdade. Planeta Terra. Quando as pessoas, por exemplo, né, Renato? Estou de olho aqui na hora, Renato. Quando as pessoas, por exemplo, falam que nós não estamos no mesmo barco, elas não falam errado. Mas quando a gente olha pelo ponto de vista espiritual, nós estamos no mesmo barco, no mesmo orbe. Mas nós temos compartimentos diferentes. Então, nós temos vários países, cada um de nós, da humanidade terrestre, reencarna pedagogicamente pela nossa vinculação social coletiva. Então, nós estamos aqui, né, Renato, na cidade de Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, no país que é o Brasil, porque socialmente nós temos algo que passar junto com esse grupo de pessoas que também estão aqui. Então, cá dentro da cidade nós existimos ainda outros compartimentos.
sempre pela sintonia. Mas o orbe, a nau é a mesma. E o timoneiro também. Jesus está à frente. Com certeza. Minha querida amiga, chegamos ao final do nosso programa. Só para você agora dar a sua despedida, fechar o tema de hoje, né, e se despedir do nosso público. Pessoal, foi um prazer estar aqui com o Renato novamente, conversando, abrir as portas da minha casa para vocês. Espero que Jesus nos abençoe, que chegue ao lar de cada um de vocês e que transforme a vida de vocês de forma positiva, que cada um de nós possa refletir na simplicidade do Evangelho, conhecer a mensagem de Jesus, mas também meditar sobre ela, para que nós possamos colocar ela na nossa vida. Com certeza. Fernanda, muito obrigado. Um beijo no seu coração. Nós vamos nos encontrar aí mais para frente, em algum momento, né? Mais uma vez. Já são 10 anos, já indo para 11 anos. Vamos torcer para que corra tudo bem, para a gente continuar com o programa ao vivo aqui, pela Jovem TV. E vamos batalhar para isso, né? Para a gente conseguir. Semana que vem nós vamos receber aqui a Deia, né? Cristelo, lá de Saquarema. E também vai trazer um tema que eu não consegui pegar, porque o meu telefone caiu no chão, quebrou, e eu fiquei sem saber qual o tema que ela vai trazer. Mas, com certeza, vai trazer um tema interessante, bacana para todos nós. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. O que você quer falar? Deixa eu mandar um beijo pro seu Iremar, que me mandou um abraço. Seu Iremar de Melo. Eu não estou vendo nada aqui no Facebook, meu telefone caiu no chão aqui no estúdio aqui e quebrou a tela. José Lopes também, que compartilhou lá. Zé Lopes, aos amigos que curtiram. Zé Lopes vai estar aqui com a gente no dia 31 agora. Ele está marcado aqui com a gente. Né? Semana que vem a Deia, dia 31 é o José Lopes, lá do CELD, né? Do Centro Espírita Leon Denis. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, a gente refletir tudo isso que nós conversamos aqui. Esse programa ele vai ser reprisado na Jovem TV a semana inteira. Também vai ficar lá gravado no Facebook a semana inteira, por um bom tempo. Aliás, vai ficar sempre lá, né? É só entrar lá no playlist lá do Facebook e você vai ver todos os programas lá. E todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. E até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Até lá. Até lá.